Vamos para a palavra de hoje, então, que é uma palavra, por um lado, bem conhecida, mas é preciso ser relembrada. E é uma palavra cujo tema, ele é um tema histórico, assim como Londrina, que é uma congregação histórica também. Esse tema é histórico e hoje nós vamos explorar alguns textos bem especiais aqui. Antes e depois da cruz de Cristo. A pessoa pode ficar pensando, mas que cruz é essa? Cruz de Cristo, cruz de Jesus, onde ele morreu. Antes da cruz, nós sabemos muito bem o que havia. O que havia antes da cruz? O antigo pacto. Pacto de quem com quem? Pacto de Deus com o povo que ele escolheu, o povo de Israel. O povo judeu, que depois se tornou povo de Israel. O povo judeu, ou o povo de Israel, a ele foi dada uma lei. Veja, a lei foi dada para o povo judeu, para o povo de Israel. Não foi dada para nós que somos gentios, ela foi dada para o povo judeu. Jesus veio debaixo dessa lei. Jesus não veio para fazer nada diferente do que ele fez. Ele veio para, no ministério de 3 anos que ele teve, na verdade, foram 3 anos, os outros 30 anos foi de crescimento e desenvolvimento na terra. Então, o Senhor veio dentro e submetido ao antigo pacto. O projeto do Criador não começou aqui. O projeto do Criador começou antes da fundação do mundo. O pacto de Deus com a humanidade, com os homens, não começou com Adão, ele começou antes da fundação do mundo, quando nós todos fomos criados por ele. Então, este antes da cruz, primeiro ponto que tinha nesta lei, que era a lei de Moisés, primeiro foi dada a Moisés, não era o que estava no coração de Deus, mas era o que Deus precisava fazer para resolver situações com o seu povo. Então Deus deu uma lei com obras, sacrifícios e mandamentos. Esse é o primeiro ponto. Antes da cruz, a lei tinha obras, sacrifícios e mandamentos. Levítico 18:4 é a prova disso. Minhas ordenanças poreis por obra e meus estatutos guardareis andando neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, verso 5, guardareis meus estatutos e minhas ordenanças, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Que maravilha! Era só ter cumprido, né? O homem podia ter conseguido cumprir essa lei, mas ele não conseguiu, por quê? Não era para conseguir. E Deus quis mostrar isso para o homem. Esse foi o verso 5. Né? Agora vamos a Amós 4:5, onde Deus diz assim: ofereceis sacrifícios de louvor com pão levedado, e proclamai e publicai ofertas voluntárias, pois é o que quereis, filhos de Israel, diz o Senhor. Então Deus começou a dizer que o povo, naquele tempo que tinha recebido as leis, começaram a fazer coisas por sua própria vontade. Não é o que Deus pediu, é o que o povo queria fazer. E aí começou uma coisa chamada desobediência à lei. E em Gálatas 3:12, já falando do apóstolo Paulo, falando a respeito daquele tempo, Paulo diz: a lei não é de fé. A lei é de fé? Adianta ter fé na lei? Não, você tem que cumprir a lei, obras religiosas. Senão que diz, aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Tinha que fazer, tinha que cumprir. É por isso que hoje em dia a palavra obreiro é uma palavra que está muito ligada à lei de Moisés. Porque quem está na graça normalmente não usa a expressão obreiro, usa a expressão colaborador do próprio Cristo. E Hebreus 10:1 explica também através de Paulo por que essa lei não pôde fazer nada por ninguém. Porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pôde ou nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. Então aquelas obras religiosas da lei não puderam fazer nada por nós.
E porque elas não puderam fazer nada por nós, então veio o quê? A morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, está consumado. O que quer dizer está consumado? Depois da cruz, Cristo disse o quê? Está consumado, referindo-se ao cumprimento da lei, retirada do pecado no mundo e eliminação do diabo, que acusava os filhos de Deus. Então, o sangue do último cordeiro que foi Cristo, foi o último sacrifício necessário para todos. E agora, no novo pacto, então, o primeiro ponto é a fé na graça de Cristo. Qual era o primeiro ponto antes da cruz? Obras, sacrifícios e mandamentos. E depois da cruz, nós vamos a Romanos capítulo 3, verso 28. E aqui já entra o apóstolo dos gentios, Paulo, dizendo o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Então aquela lei que Cristo veio cumprir, já não vale mais para os dias de hoje. Curiosamente, como as pessoas gostam de cumprir obras, isto chama-se também arrogância. Porque quando o homem hoje, depois do que Cristo fez na cruz, continua através das obras, tentando alcançar o favor de Deus, isto chama-se desobediência também ao que Cristo fez. Curiosamente, o Tiago tinha dito que a fé sem obras é morta, mas Tiago não entendia o que Paulo entendeu. Efésios 2,8, porque por graça sois salvos. De que maneira você é salvo? Por graça, não é por mérito humano, por meio da fé. Isto não vem de vós, ou não é de vós, pois é dom de Deus. Se Deus não te salva por graça, não adianta você buscar a salvação por graça. Gálatas 3:23, mas antes que viesse a fé, mas já não tinha fé antes do pacto anterior? Não. O homem tentava ter fé, mas ele não conseguia, porque a fé só veio depois. A verdadeira fé veio depois, e por isso Paulo disse, antes que viesse a fé, estávamos confinados, que nem gado. O que é confinado, normalmente? Gente que não pensa. Gente que não pensa, você confina. Você guarda num lugar até que ele possa pensar. É assim que nós estávamos. Confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. E essa fé foi revelada? Claro, estamos nela hoje, na fé do Senhor imputada em nós. Por isso, Gálatas 3:12, Paulo diz, mostrando que a lei não é de fé, né? A lei não é de fé, senão que diz, o que fizer estas coisas viverá por elas. Que lindo isso, que tremendo. Então, não havendo mais obras, também não vai haver mais lei. Então, o ponto 2, qual é? Lei de Moisés para os judeus. Então, antes da cruz, o que havia? Lei. E quando acabou a lei? Lucas 16:16. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até, por demais conhecido esse texto. A lei e os profetas vigoraram até João. Que João era esse? O João Batista. Por que ele se chamava Batista? Porque ele só batizava nas águas. Desde então, o reino de Deus é anunciado. Então, a lei não é... A lei e os profetas vigoraram até João. Então, o reino de Deus não era a lei de Moisés. O reino de Deus que viria, que era anunciado naquele tempo, não era a lei de Moisés, porque o reino de Deus... Ponto 2, antes da cruz. Romanos 10:5 também diz, porque da justiça que é isso, Lucas 16:16, já estou agora no Romanos 10:5, pode passar. Porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então na lei tinha que fazer. E quando vamos agora para depois da cruz, né? Depois da cruz, no ponto 2, a graça não é apenas para os gentios.
Porque as pessoas pensam que Paulo escreveu para os romanos, não, é só para os romanos. Paulo escreveu para os efésios, é só para os efésios. Não. O que Paulo escreveu é para todos os povos. Depois da cruz, ponto 2, graça para todos os povos. Romanos 10:4. Vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo. Texto por demais conhecido que nós mencionamos ontem no podcast. Para a justiça de todo judeu, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que aceitar Jesus. Quantos aceitaram Jesus aqui já na sua vida? Você que está na internet, você já aceitou Jesus alguma vez na sua vida? Eu tive que aceitar, porque o pastor fazia um apelo lá na frente e eu fui sensível à voz do pastor e aceitei Jesus. É. Não é para a justiça de todo aquele que vier a crer, é para a justiça de todo aquele que crê, que veio predestinado desde antes da fundação do mundo para este momento. Portanto, Romanos 4,16 diz o quê? É por fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência. Falando de Abraão. Não somente para o que é da lei, senão também para o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha que tremendo. Abraão foi conhecido e é reconhecido por nós como o pai da fé. Voltando para antes da cruz, agora vamos fazer aqui um contraponto entre antes e depois, falando do pecado antes da cruz. Falamos muito ontem, vamos repetir hoje aqui. Antes da cruz havia pecado, havia também condenação e, consequentemente, morte. Por isso, a Escritura diz o quê? O diabo peca desde o princípio, 1 João 3,8. Onde começou o pecado? Não foi em Adão, foi lá no céu, quando o diabo, quando Lúcifer, o anjo querubim protetor, cometeu o primeiro pecado lá. Qual foi o primeiro pecado que não havia nem lei aqui ainda na terra? Iniquidade. Então, no coração dele surgiu, se manifestou o desejo de se rebelar contra Deus e ele fez isso. Por isso, 1 João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Lucas 10,18 mostra que Jesus viu a Satanás cair do céu como um raio. João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia pecado no mundo. Romanos 5,12 diz: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 2 Coríntios 3,7, Paulo diz que esse ministério de morte, que trabalhava com o pecado, ele era gravado com letras em pedras, ele tinha sido glorioso. Só que naquele tempo ele tinha sido glorioso porque a graça não tinha chegado ainda. Por isso Paulo chama esse ministério da lei, naquele tempo, de ministério de morte. E tem gente que hoje vive debaixo desse ministério de morte, achando que está fazendo uma grande coisa. E o verso 9 diz que esse ministério também foi chamado de ministério de condenação. E ele foi glorioso? Foi, diga foi, mas não é mais. Por isso, depois da cruz, agora, o que aconteceu com o pecado? O que aconteceu com o tal do pecado? Que todo mundo ainda hoje diz: vem à frente, você que é pecador. Que pecador? Ponto 3. Fim do pecado, livramento da condenação e fruto para a vida. Olha que lindo isso. Romanos 6,11, Paulo diz: assim também vós, que texto tremendo esse, considerai-vos mortos ao pecado. Antes da cruz estava morto em pecado e agora está morto para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está vivo para Deus. Você não está vivo para os homens, está vivo para Deus. Romanos 8,1 também diz: agora, pois, nenhuma condenação, nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Mas tem pessoas que se sentem vivendo debaixo de condenação. Você vai no sistema religioso, quer dizer, não é para você ir lá, é para reportar. Todos nós viemos de lá, né? Quando você era de lá, o que tinha em nossa consciência? Maldade, medo, dúvida,
nós tínhamos má consciência de pecado e não pecado. Agora, nós nos sentíamos mal quando nós errávamos, pensando que estávamos debaixo de pecado. Mas Paulo disse, considerai-vos mortos ao pecado. Então não tem pecado. Diga, não há pecado. Mas para quem que não há? Na cabeça daquela pessoa que está na carne, ela ora toda noite pedindo a Deus o quê? Perdão pelos seus pecados. Tem que dizer para ela que não tem pecado e que Deus não está ouvindo a oração dela. Mas que coisa, não? Você que está na internet aí, abençoado. Romanos 8,2. Por que não há pecado? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou a mim, livrou a você, livrou você também, livrou todos nós da lei do pecado e da morte. Que glorioso que é isso. Bom, antes da cruz, consequentemente, a pessoa que se vê em pecado, ela entra numa situação de necessidade de arrependimento. Ponto 4. Arrependimento e má consciência. Não tem pecado, mas ela tem má consciência. Se ela faz uma coisa errada lá fora, ela diz, Senhor, pequei perante ti. Não, não é pecado. É a má consciência de achar que está em pecado, porque não conhece a verdade. Atos 2,38, a pregação de Pedro depois da cruz, 50 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá foi Pedro pregar. E Pedro pregou o quê? Arrependei-vos. Lei na mente. O século mudou, a cruz deixou de ser, mas a mente de Cristo continuou igual. E isso aconteceu por muito tempo. Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Lá está o rito religioso. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. O que perdoa é o batismo na cabeça dessa gente. O que perdoa não é o batismo. O que perdoa é a graça. A graça de Deus é que trouxe o perdão, só que a pessoa que está na lei, ela acha que ela tem que se arrepender e ser batizada. Entre no sistema religioso, lá dentro existe isso, eu era assim. Classe de batismo. Ou você não passou por isso? Só eu? Não sei. Classe de batismo, por quê? Porque tem que entrar na igreja, no sistema religioso, e confessar o seu pecado ali. E recebereis o dom do Espírito Santo. Outra coisa, para quem está no sistema, batismo, arrependimento, batismo, perdão de pecados, dom do Espírito Santo. O Espírito Santo entra quando eu faço o quê? Sou batizado e agora entrou o dom de línguas também, que não está aqui, mas está lá na frente. E ainda usam Paulo para falar isso. Isso é antes da cruz. Mateus 4,17 também fala de antes da cruz. Desde então, antes da cruz, Jesus começou a pregar e dizer, arrependei-vos. Jesus falava arrependei-vos. Por quê? Porque ele não havia ido à cruz. Havia ainda pecado. Havia ainda necessidade de entender que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, mas não chegou ainda, porque eu não fui lá para a cruz, disse Jesus. Ainda tenho que ir para a cruz para que o reino de Deus então se torne uma realidade. Mas depois da cruz, ponto 4. Se antes da cruz tinha arrependimento, o que nós aprendemos do nosso apóstolo Paulo que existe depois da cruz? Existe arrependimento ainda? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Não, eu posso me arrepender de uma coisa errada que eu fiz, de algo errado que eu fiz, de uma decisão errada que eu tomei. Isso eu me arrependo. Mas de pecado não, porque não há mais pecado. Então o que existe hoje em relação ao pecado para nós? Não há mais. O que existe? O entendimento de que Deus é Pai. Você pode falar bem alto, meu Deus é meu Pai? E se Ele é Pai, Ele precisa que você se arrependa ou que você se reconcilie com Ele? Reconciliação e limpa a consciência. Reconciliação e limpa a consciência. Que gostoso é isso. Quando Ele é meu Pai, Ele me deu a chave de casa. Ele me deu a chave da casa. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, porque Ele é meu Pai, Ele me deu a chave. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse que nós estamos vivendo aqui hoje?
Ministério da reconciliação. Ele nunca deixou de ser meu pai ou deixou algum dia? Nunca. Ele sempre foi meu pai. Você é sempre pai do seu filho, não tem como evitar isso, jamais. Mas ele nos reconciliou porque eu não poderia me reconciliar com ele, porque eu estava em pecado, pecado que ele mesmo trouxe através de Adão. Quando o segundo Adão veio e tirou o pecado, eu fui reconciliado com Cristo por ele, foi iniciativa dele. Que maravilha. O verso 19 diz que Deus em Cristo reconciliando consigo ao mundo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não levando em conta aos homens seus pecados. Somente no sistema religioso é que o homem, e não Deus, leva em conta os pecados. Quem está à frente, mas ali a intenção é outra, é manter a pessoa presa na escravidão religiosa para que ela possa dizimar lá, para que ela possa ficar lá escravizada de segunda a segunda, fazendo corrente de segunda até segunda, ou outras coisas mais, e dizendo que só aquela igreja salva. E existe coisa por aí exatamente assim. Mas nós fomos livrados disso, graças a Deus. Vocês aqui em Londrina foram livrados disso naquele dia histórico, tão saudoso lá de tanto tempo atrás. E agora, o que vocês estão vivendo aqui, que nós vivemos aqui, é fruto do amor de Deus por nós. Que maravilha. Então o Senhor nos encarregou a palavra da reconciliação. 20. Assim que, quem somos? Com a reconciliação em nossa mente. Somos embaixadores em nome de Cristo. A palavra embaixador está na moda, né? Está nos dias de hoje rolando por aí. Embaixador daqui, embaixador de lá, embaixadora para cá e para lá. O que é um embaixador? Um representante direto do superior. Nosso superior quem é? O meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo. Não somos qualquer coisa, isso não é muito, isso é muito. É muita coisa. Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso, porque Ele nos escolheu para isso. Como se Deus rogasse por meio de nós. Rogamo-vos em nome de Cristo, disse Paulo, reconciliai-vos com Deus. Você já está reconciliado. Na internet aí. Vamos reconciliar os abençoados que estão nos ouvindo? Através da palavra. Ministrando a palavra, eles vão entender. Deus é Pai. Eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados. Já estou reconciliado com Ele. Lucas 17, 20. Olha que tremendo, ainda dentro da reconciliação e da limpa consciência. Perguntado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus. Os fariseus adoravam cutucar Jesus com maldade, com maquinação. Perguntado quando havia de vir o reino de Deus, respondeu a eles e disse, o reino de Deus não virá com visível aparência. Onde está esse reino de Deus? Não é pela amizade de alguém, não é porque fulano é bonito, não é porque ele fala bem, não é porque o pastor é meu amigo. O reino de Deus não virá com visível aparência. Querem ver o Senhor? Onde é que está o Senhor? Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, é ali que está o movimento agora, vamos para lá, todo mundo, lotar a congregação daquele lá que faz todo mundo cair no chão. Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis aqui o reino de Deus. Você não precisa sair daqui para ir para lá, ou para cá, ou para acolá. O reino de Deus está onde, abençoado? Dentro de mim, diga dentro de mim. É aqui que está o reino de Deus. E o reino de Deus em você, quando chegar a hora, há uma explosão interior, há um entendimento. A nossa hora já chegou, a hora de muitos já chegou, mas o dia certo, no dia da volta do Senhor, ou da ressurreição, que é o mesmo dia da transformação, o que está dentro de você vai pular para fora. E você será transformado. E se tiver que passar pelo outro caminho antes, não tem problema. A gente vai direto para a presença do Pai. O próprio Paulo disse o quê? Eu posso ficar aqui por um tempo, mas eu gostaria muito de estar com o Senhor. Na presença do meu Senhor. Que maravilha. Vamos ao ponto 5, antes da cruz. O que havia antes da cruz? Havia Jesus de Nazaré. É isso? Romanos 15, 8.
Isso aqui é um tema tremendo e, olha, tira a medida. Tira a medida. Pois vos digo que Jesus veio a ser servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Gálatas 4:4. Mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que redimisse aos que estavam sob a lei. Redimir, o que significa? Resgatar. Jesus veio para resgatar, libertar, ou pegar de volta alguém que estava sob poder de outro. Isso é muito interessante, porque redimir também significa isso. Tomar de volta o que era dele. Ele está se referindo a quem? A nós, em relação a Adão. Adão tirou a gente dele. E o segundo Adão veio trazer a gente de volta para ele. Resgatar, redimir, libertar. Então, que maravilha que é isso. Romanos 2:12, porque todos os que sem lei pecaram, somos nós, os que vieram antes da cruz também, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Aqui está falando dos judeus e dos gentios do passado, de antes da cruz. Porque agora, depois da cruz, vamos para depois da cruz, no ponto 5, que é a referência a Jesus de Nazaré, não mais, mas ao Cristo que ressuscitou. Vamos a ele? Cristo ressuscitado depois da cruz. Vamos lá. Romanos 7:4, texto por demais falado, por demais entendido, e não precisa de muito texto depois desse. Morrestes à lei. Quem? Nós. Paulo está falando para os gentios. Mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, quando é que nós estávamos na carne? Na religião, no corpo, cumprindo religião. Todos nós aqui cumprimos algum tipo de religião no passado. Então Paulo está dizendo, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Mas agora, diga agora, estou livre da lei, por haver morrido para aquela a qual estávamos sujeitos, de modo que sirvamos hoje sob o regime novo do Espírito, e não sob o regime velho da letra. A palavra regime, que também está em moda hoje em dia, na política, ela se refere a um governo. Regime é pior do que governo. Regime é algo autoritário. Nós estávamos debaixo da autoridade pesada, escravizadora da lei. A lei era um regime pesado. Mas hoje, nós estamos sob o regime novo do Espírito. O regime do Espírito é pesado? Não. Nesse regime, Deus é amor de verdade. Você pode ver e sentir Jesus amando você em todo o tempo? Graças a Deus, eu também posso. Ponto 6. Antes da cruz, o que havia? Falso cristianismo. Antes da cruz, sabia que existia um falso cristianismo? Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas aos gentios a judaizar? Hoje em dia, o que você vê no sistema religioso? Gentios vivendo como judeus. Batismo, ceia, jejum, vigília, lavamentos, etc, etc, etc. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso é falso cristianismo. O Brasil é um país judaico-cristão e não um país cristão. Gálatas 2,4. Isto apesar dos falsos irmãos. Nós temos falsos irmãos? Temos. Eles são escolhidos? São. São eleitos também? São. São salvos para sempre? São. Só no reino e vida. São falsos irmãos. Introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão, ou ao legalismo e à religiosidade. Atos 2,38. Pregação de Pedro depois da cruz. Mas a mente dele era legalista. Então Pedro lhes disse, perguntaram para Pedro, e agora, o que nós vamos fazer? Você falou de tudo isso, que Jesus veio, morreu, papapá, e a gente vai fazer o que agora? Se perguntasse para um crescendo em graça naquele tempo, ele diria, reconcilie-se com Deus.
Mas Pedro respondeu o quê? Arrependei-vos e, que mais? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo errado. Tadinho do Pedro, não entendia nada. Atos 8:36. Ele havia até entender depois algumas coisas, mas ele falou, o nosso irmão Paulo, ele tem umas coisas difíceis da gente entender, mas vamos amá-lo, vamos amá-lo, vamos amá-lo. Atos 8:36. Indo eles pelo caminho, chegaram a certa água. O sistema adora água, né? O sistema religioso ama água, não para beber, mas para se molhar. É impressionante. Lavar os pecados, arrependei-vos, lavar os pecados. Por isso que tem que ser em água corrente, é por isso que muita gente vai para o rio, porque o rio ele leva o pecado para longe. O batistério de igreja, deixa o pecado ali dentro da água, é problema. 6. Indo eles pelo caminho, chegaram a certa água, e o eunuco, que era gentil, disse, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? É claro que o Filipe que ia batizar ele disse, não impede nada, é para já, é agora, batismo já. E aí ele foi batizado lá na água, e se sentiu todo feliz porque foi batizado na água. Quando nós estávamos na religião também, depois do batismo, a gente tinha uma certa sensação de felicidade porque foi batizado. Que coisa isso. Opa, alô. O batismo verdadeiro é o batismo na morte de Cristo, que é o que vem, evidentemente, aqui agora também. O cristianismo verdadeiro, como é que ele começa? Quando que começa? Quando que os primeiros cristãos foram chamados e reconhecidos como cristãos? O que será que aconteceu? Isso, glória. Atos 11:26, e congregaram um ano inteiro ali com a igreja, e ensinaram muita gente, e os discípulos foram chamados cristãos, por primeira vez em Antioquia, porque começaram a ouvir uma palavra diferente, que veio de Paulo. Abençoados com todas as bênçãos, reconciliados com Deus, santos, justificados. Opa, essa palavra é diferente. Esse é um cristão. Agora, Deus te abençoe, cara no pó, cara no chão, sofrimento, tem que fazer sacrifício e pagar preço. Isso aí, cristianismo é isso? Então eu fico onde eu estou. Mesma coisa lá. 1 Coríntios 2:2, Paulo disse, pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O que Paulo interessava? A mensagem de Paulo era sempre apresentando Cristo. Crucificado significa depois de que ele morreu e ressuscitou. E o verso 5, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. Sabedoria dos homens antes da cruz. Poder de Deus depois da cruz. Ponto 7. Antes da cruz tinha o quê? Isso aí que está aí na tela. Ritos e tradições religiosas. Em sua carta aos Romanos, Paulo afirmou que a lei é santa. O mandamento é justo e bom e santo. Mas o mesmo mandamento que era para a vida, a mim me resultou para a morte. Foi o que Paulo disse. O que era santo achava o pecado no coração dele e ele não podia ser salvo pela lei. Por isso, aos Hebreus, Paulo foi bem claro. A lei, tendo a sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1, sombra, projeta uma imagem irreal. A lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente, santos de Israel, vamos para Israel sacrificar, Israel, batizar em Israel, a cada ano fazer perfeitos aos que se aproximam. Tem pessoas que foram para Israel para batizar lá nas águas. Eu conheço um que foi. Diz que se sentiu bem por um tempo. Depois passou e voltou a encher a cara, fazer tudo que tinha que fazer, errado. E não adiantou nada o batismo religioso lá.
Por isso, no novo pacto, fim dos ritos e tradições religiosas, entre eles o batismo que a abençoada Neuza mencionou. Vamos lá. Efésios 4:5, depois da cruz, fim dos mandamentos. Há um Senhor, graças a Deus. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Senhor. Uma fé. Não é a fé. Como é que está a sua fé? Eu tenho muita fé. O outro diz, eu tenho pouca fé. Não. É uma fé, a fé de Cristo em nós, e um batismo. Qual batismo? Nas águas, por aspersão, por imersão, por sei lá o quê? Por iluminação ou por arrependimento, ou sei lá o que o cara faz, tá, o batismo? Não. Um batismo. O batismo que está em Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Para quê? Porque somos sepultados juntamente com Ele pela morte no batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em vida nova. Não pela água, mas pelo batismo na morte dEle. E o verso 5 diz, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, vem agora o que nos interessa muito. Nós também seremos semelhantes a Ele quando Ele ressuscitar conosco. Olha, é isso que nos interessa? Claro. Nós estamos aqui aguardando exatamente isso, a ressurreição dos mortos ou a transformação dos corpos. Cristo se deu como último sacrifício, Hebreus 10:10 diz, nessa vontade somos santificados mediante a oferta de Jesus Cristo feita uma vez, forever, para sempre. Diga uma vez e para sempre. Antes da cruz, estamos concluindo com mais 3 pontinhos. A bênção sacerdotal. Isso aqui é chique demais no último. Muito chique. Número 6:22, o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, e diga-lhes, assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. Virou um chavão absolutamente mecânico. Uma coisa mecânica. Você vai no acidente, Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Soa tão bonito, né? Verso 25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te põe em paz. Mas, em Gênesis 12:2, a coisa começa a mudar no entendimento. Até em Gênesis. Deus disse a Abraão, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome e serás uma bênção. Abençoarei, aí já vem uma promessinha interessante lá para o novo pacto, aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Mexeu comigo, mexeu contigo. E em ti, Abraão, serão abençoadas, a primeira palavra que aparece no Velho Testamento está lá na promessa de Deus a Abraão, todas as famílias da terra. E no novo pacto, então? Quem somos? Ponto 8, novo pacto. Somos bendecidos com toda a bendição, somos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai, Efésios 1:3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E a pessoa pergunta, é só bênção espiritual? Material, não. A bênção espiritual, ela abarca toda a sua vida material, porque o domínio do Espírito sobre a carne é completo. E em Gálatas 3:8 diz, a Escritura provendo que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Olha, Abraão foi pai de 2. Eles estão brigando aí. Eles estão brigando desde aquele tempo até o dia de hoje. E não há quem entre no meio para resolver.
Porque isso só Deus pode resolver. Aí é que está o detalhe. O homem não consegue, presidente de nação nenhuma. O cara morre, é assassinado, o outro... E não adianta porque não termina. Porque isso é espiritual. E não é militar, nem físico, nem humano. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Número 9. A presença divina no Antigo Testamento, antes da cruz. A presença divina, como é que ela era? A Shekinah, a promessa, a presença em glória de Deus na nuvem, no fogo, na luz, etc. A habitação, Deus estava no tabernáculo e no templo, mas ele estava lá no lugar santíssimo e os homens estavam do lado de cá e só o sacerdote entrava lá uma vez por ano para pedir pelo povo. Através de ações e revelações a indivíduos escolhidos especificamente. Vinha o sacerdote, falava com o povo. Vinha o profeta, falava com o povo. Mas Deus, pessoalmente, não. No velho, não. E agora no novo? O que será que acontece? Somos, diga eu sou, o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. Cada vez que eu penso nisso, que eu vejo isso, que eu leio isso, João 14,16, disse o Senhor: eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Rogarei. Ainda não aconteceu nesse tempo. Verso 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco, e estará aonde? Em vós. Será que Deus cumpriu essa promessa? Verso 18, não vos deixarei órfãos. Isso aqui tem algo muito interessante, que Jesus de Nazaré disse, de Nazaré, não vos deixarei órfãos, virei a vós. Aquele que veio a vós é o mesmo que estava em Jesus de Nazaré? Sim. Ele não deixou ninguém órfão, porque aquele que veio era o próprio Deus também. Por isso, em 1 Coríntios 3,16, aí fechou. Paulo disse aos Coríntios: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Os Coríntios eram os mais carnais de todas as cartas do apóstolo Paulo. Era carne pura. E o Espírito de Deus morava neles. E em nós. Então, nem se fala. Se você quer levar Deus a sério, o Espírito Santo de Deus está em você. Abençoado. 1 Coríntios 6,19, mais forte ainda. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus e que não sois vossos. Eu penso que, 3 pontinhos, eu quero fazer tal coisa, eu vou decidir isso aqui porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu não sou meu. Os meus interesses? Não, eu não estou aqui para viver os meus interesses, porque eu sou embaixador do reino. Então, se eu sou embaixador do reino, eu faço os interesses do meu Pai. Eu represento os interesses do meu Pai. O que você faz na sua vida? Eu represento os interesses do meu Pai. Finalmente, ponto 10, e fechamos aqui. Servia-se a Deus com a carne no velho pacto, com a lei. João 4,20, ei, que texto também, hein? Jesus falando com a mulher samaritana, ele largou a multidão lá no meio da grama lá, foi falar com a mulher samaritana. E ele disse para a mulher disse para ele: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jerusalém entenda-se como templo. O que estava em Jerusalém que era o xodó dos judeus? O templo. Mas aí, Jesus disse o quê? Vai chegar um dia em que não será assim. Por isso, em Romanos 7,5, Paulo diz: porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. E em Gálatas 5,20, Paulo lista algumas paixões que o sistema religioso ama. Idolatria,
Não pensa só no católico carregando um andor, não. Tem muita idolatria diferente disso tudo, que também é religiosa. Feitiçaria, muita feitiçaria. Inimizade é o que tem mais dentro da religião. Pleitos, discussões. Ciúmes, tem lá. Cargo. Iras, contendas, dissensões e heresias. Eles dizem que nós somos hereges. Nós somos hereges? Olha, novo pacto, o que há? Servimos a Deus com a mente. E aqui nós vamos fechar com isso aqui, com chave de ouro. Paulo, apóstolo da graça, ele disse em Romanos 7,25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E esta lei do pecado, ela pode ser encontrada nos religiosos que, sem o entendimento do evangelho espiritual, acabam por tentar servir a Deus com paixões carnais. Há um outro texto que eu não coloquei aqui, mas é aquele texto que diz que eu sirvo com a mente ao Senhor. Tenho a mente de Cristo para servir ao Senhor com essa mente de Cristo. Nós somos privilegiados, não há outra coisa a dizer, porque nós estamos depois da cruz. Não só nesta etapa do século 21, mas estamos depois da cruz. Aqui. O que está aqui? A mente de Cristo, o Espírito que habita em nós. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.